O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado eleitor real, estamos muito próximo de promovermos as nossas escolhas, até porque, como sempre tenho dito, votar é escolher. No próximo dia 7 de outubro, também conhecido como domingo que vem, teremos a oportunidade de promover as alterações e as modificações que precisamos e que certamente o nosso Estado e o nosso país precisam, com reflexos diretos em nosso município. Portanto, trata-se de uma semana absolutamente decisiva, onde você que ainda não completou a sua cédula eleitoral virtual, evidentemente, para promover as suas escolhas na urna, tem que estar muito atento aos fatos, aos acontecimentos, às informações, aos debates, à propaganda eleitoral obrigatória que lhe permitirá, evidentemente, extrair suas dúvidas, caso ainda existam, como também formar juízo acerca daquelas candidaturas que você está ainda inclinado, porém não convencido em assumi-las para os cargos que se colocam à disposição. Entendo também, conforme sempre digo, que o voto é a única ferramenta, é o único meio, é o único instrumento democrático para promovermos as alterações, as renovações e as modificações que precisamos. Até porque do seu voto, por enquanto, não cabe liminar, não cabe habeas corpus, não cabe julgamento em segunda instância. Ele é secreto e definitivo. Portanto, não abdique deste momento, não se omita diante deste seu direito. Mais do que um dever previsto em Constituição Federal, trata-se de um direito. É o momento em que você tem para exercer a sua escolha. E se mal conduzido, se mal exercido, o voto se transforma numa manifestação que pode ser equivocada, sendo renovada a cada 2 anos. Portanto, o momento é de tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio, de razão, descartando-se os sentimentos, as emoções que não cabem nesta ocasião. Depois do resultado apurado, e evidentemente aqueles que forem contemplados com as suas eleições comemorarão, como também seus eleitores. Mas também todos eles eleitos serão governadores, presidentes e nossos representantes, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Nesta vertente, o programa Cidade Real vem realizando uma série de edições para levar até você informação de utilidade pública. E nesta edição, especialmente, teremos a oportunidade de conhecer um pouco melhor os bastidores das pesquisas eleitorais. De que maneira que elas podem influenciar a sua escolha, se é que podem. Ou seja, de que maneira você deve balizar a sua escolha, o seu voto, pelas pesquisas eleitorais. São confiáveis, são sérias, são honestas, são transparentes, são absolutamente independentes. Até porque, conforme temos acompanhado, a cada 48 horas temos a divulgação de uma nova pesquisa. E nesta semana teremos de maneira, assim, absolutamente intensa e em profusão. Portanto, é preciso você conhecer um pouco mais esta metodologia que tem tido uma função decisiva
nas eleições que acontecem a cada 2 anos em nosso país. E, nesse sentido, temos a presença de um ilustríssimo e competente convidado, muito conhecido da sociedade friburguense, que realiza um trabalho de excelência nessa área, até porque tem um currículo invejável, tendo atuado, trabalhado por 35 anos no IBGE, ou seja, estatístico de formação, conhece bastidores e corredores deste cenário. É de tradicionalíssima família friburguense e que certamente você irá acompanhar a sua manifestação com muita atenção, tenho certeza absoluta desta afirmação. Com a proteção de Deus sempre e evidente de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com a indispensável confiança dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 1º de outubro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro, cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, especialmente nesta primeira edição de outubro que, conforme você já observa, estamos aqui aderindo e nos manifestando totalmente favoráveis ao Outubro Rosa, que é um mês destinado, sobretudo, à intensificação das campanhas de tratamento preventivo ao câncer de mama. Obviamente que a saúde das pessoas, especialmente das mulheres, tem que ser tratadas com absoluta atenção, especialmente pelos órgãos públicos. Mas você, mulher, que nos acompanha, e nós temos um público feminino bastante expressivo e assíduo, previna-se. Busque, num primeiro momento, orientação, promova um autoexame e, caso constate alguma situação irregular em seus seios, procure atendimento médico, porque com a prevenção, se feita com a devida antecedência, esses problemas podem ser contornados, evitados e até curados. Portanto, Outubro Rosa é um mês totalmente voltado para esta proposta absolutamente digna, humana e de reconhecimento ao universo feminino. Um beijo super carinhoso
fraterno a todas vocês que nos prestigiam com o carinho da sua audiência. E aí cumprimentamos o grande companheiro, ilustre amigo, torcedor e sofredor, botafoguense, Verdade. Fazer o quê, né? que aqui comparece para compartilhar toda a sua sabedoria e competência no que se refere à análise das pesquisas eleitorais. A direção da TV Zoom, amigo, e a produção do nosso programa se sentem absolutamente honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Zuri. Boa noite, queridos telespectadores. Prazer muito grande estar aqui esta noite para debater com você, explicar, dar meu humilde conhecimento sobre o que está acontecendo na política nacional em termos de pesquisas eleitorais. É com muita honra, como disse, com muito prazer, vamos fazer uma análise do que pode acontecer, do que está acontecendo, com toda a tranquilidade, com toda a lisura, e estou à sua disposição, querido amigo. Ótimo, Jamir. Vamos começar na seguinte análise. Pesquisa eleitoral, qualquer que seja, define uma eleição? Ajuda. Digo que define, mas ajuda. Ajuda principalmente aqueles eleitores indecisos que, às vezes, não desejam uma situação ou que um candidato seja vencedor e que ele está optando em votar, principalmente num candidato que as pesquisas indicam que eles não teriam chance, em fazer uma opção, como, por exemplo, pelo voto útil. Sei. Isso está marcando, está nessas eleições, esse fato está acontecendo com muita intensidade e as pesquisas têm demonstrado isso, Zuri. A pesquisa, ela exerce, sim, uma certa influência sobre a decisão final do eleitor em escolher o candidato que ele irá votar. Agora, Jamir, são confiáveis essas pesquisas? Porque nós observamos uma proliferação de institutos de pesquisas. Até alguns anos atrás, praticamente só existia as pesquisas realizadas pelo IBOP. Exatamente. Hoje temos Datafolha, temos Paraná Pesquisas, temos o Instituto MDA e tantos outros que você conhece, até porque você é profissional da área. Essas pesquisas são confiáveis? A grande maioria, sim. Obviamente, Zuri, existem situações em que os próprios partidos políticos ou entidades ligadas a esses partidos políticos que têm os seus próprios institutos de pesquisa. E dentro de uma coisa que é muito consagrada nas pesquisas eleitorais, que são a margem de erro, o índice de confiabilidade, eles ampliam essa margem de erro, jogam as informações e, às vezes, faz também uma manipulação para que se ajude a um determinado candidato. Eu não posso, de maneira nenhuma, afirmar para você que os institutos que pontuam, que você citou alguns deles, que são institutos sérios, que façam essa prática. Mas é uma minoria, mas que, infelizmente, isso acontece e existe. Mas os institutos que estão aí, institutos consagrados, como você falou, o IBOP, Datafolha, não acredito de maneira, Instituto Paraná, não acredito de maneira nenhuma que haja nenhuma manipulação. O que pode acontecer, Zuri, e às vezes acontece, erro de metodologia. Às vezes um erro que você pega no campo, o entrevistador, quando está lá entrevistado, você trabalha com seres humanos. Seres humanos são passíveis de falhas, de erros. E o erro, quando vem do campo, você tem uma fiscalização. A gente se aplica 20% dos questionários que são aplicados em campos, eles são fiscalizados, todos os institutos usam essa metodologia de fiscalizar, mas às vezes, infelizmente, não se consegue pegar esse tipo de erro. Erros intencionais, mas por isso é que a pesquisa também tem uma margem de erro, que situa na média em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Quando você tem um grau de segurança muito grande, você pode trabalhar com a margem de erro de 2%. Quando você amplia essa margem de erro acima de 3 pontos percentuais, você já te dá uma margem de erro, uma gama de informação de que os fatos poderão acontecer, o intervalo do erro se amplia de tal maneira
que quando você fala de 3 pontos percentuais, você está falando de bilhões de votos, não é certo? Você está falando numa quantidade enorme Então, a margem de erro confiável é a margem de erro de 3 pontos percentuais, são o que os institutos fazem. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, pesquisa eleitoral, ela retrata o momento em que ela está sendo realizada. É uma fotografia do momento. Então, você pega, por exemplo, pesquisas recentes que foram divulgadas, dá o exemplo da Datafolha, de quinta-feira, deu 28% para pesquisa para presidente da República, 28% para o Bolsonaro, 22% para o Haddad, né? Nós já tivemos uma pesquisa que foi divulgada, parece-me que ontem, da CTM, né? Contratada pela Confederação Nacional dos Transportes, CNT, que junto ao Instituto MDA. Que dá um empate técnico na margem no limite da margem de erro. Exatamente. Dá 25,3 para o Bolsonaro, né? E 22 ponto alguma coisa aí. Na realidade, só para atualizar a informação, essa pesquisa mostra Bolsonaro com 28,2% e Fernando Haddad com 25,2%. Exatamente. Registrando empate técnico. Empate de 3 pontos percentuais. Como a margem de erro é 3 pontos percentuais, está no limite. No limite. No exato limite da margem de erro. O que a gente pode observar? Acontece que a Datafolha, ela ouviu 5.800 eleitores. E essa pesquisa foi 2.000 e alguma coisinha. Essa pesquisa, ela entrevistou, segundo a metodologia, foram entrevistados 2.002 pessoas nos dias 27 e 28 de setembro em 137 municípios de 25 unidades da federação. E ela está, obviamente, registrada no TSE, sob o número BR 03303/2018 e tem nível de confiança de 95%. Margem de erro de 3 pontos percentuais, 95% de confiabilidade. Metodologia aparentemente correta, como foi correta a metodologia usada pelo Datafolha, e isso demonstra uma coisa, mostra que antes do candidato Haddad ser registrado, todas as pesquisas que colocavam o ex-presidente Lula, ele batia uma margem, Zuri, de 37%. Exatamente. E o Bolsonaro na margem de 25%, 26%. Exatamente. Né? E agora o que a gente observa é que essa transferência de voto vem ocorrendo para o Haddad, mas eu acredito que ele, obviamente, não vai conseguir transferir os 100% do que ele teria. É impossível isso, conseguir transferir, embora o PT está muito focado nisso, está fazendo uma campanha logística interessante, eles têm os dados todos, estão focando muito na região norte e nordeste, onde tem as alianças políticas deles muito fortes, e focando também na região sul e sudeste. O que eu imagino que possa acontecer? Eu imagino que, se nenhum fato novo vier a ocorrer de hoje até o sábado, eu diria para os queridos telespectadores, diria para você, com toda certeza, que nós já teríamos hoje definido um quadro de segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, ou entre Haddad e Bolsonaro. Ou não se dá hoje para te dizer quem será o vencedor nesse primeiro turno, quem terá maior número de votos nesse primeiro turno. Mas, obviamente, o que está muito claro, que pode afirmar, hoje, matemático diria 99,4% de probabilidade desses dois estarem, com certeza, no segundo turno. O que a gente tem, por que nós afirmamos isso? Primeiro, o Bolsonaro, ele se mantém estável no patamar de 28% a 30%, e o eleitorado dele é um eleitorado muito consistente. 82% afirmam que não mudará o seu voto de jeito nenhum. Quer dizer, é um eleitorado fiel. Fiel. Então, ele vai ter esse patamar, ele está nesse patamar.
E agora vamos analisar o Haddad. O Haddad, em todas as pesquisas, ele vem apresentando um crescimento. Só que também já se nota que a margem de crescimento também vem diminuindo. Ela não vem, ela perdeu um pouco a força, ela cresceu de 11 para 19, de 19 foi para 22 e agora de 22 para 25. Pesquisa desse instituto. Observa-se isso também muito claramente, que nós não sei se você, telespectadores, observou, que durante a semana passada nós tivemos 2 pesquisas do IBOPE, uma encomendada pela Rede Globo. Exato. E a outra encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias. E o que aconteceu? A da Rede Globo, a pesquisa foi realizada no sábado e no domingo, e a pesquisa da Confederação, sábado, domingo e na segunda-feira. Houve alteração. Houve uma alteração, você vê, um dia que foi pesquisado, o Haddad cresceu 2 pontos percentuais e o Bolsonaro cresceu 1 ponto percentual. Essa pesquisa, que foi divulgada ontem, ela traz essa diferença de metodologia que pode estar situada dentro da margem de erro. Quando eu falo na margem de erro, quando você diz que o Bolsonaro teve 28 e o Haddad, vamos falar em números redondos, 28 a 25, Exato. o Bolsonaro poderá ter 31, né? E como poderá ter 25. Aí nos 25 que eu disse que empataria na margem de erro com o Haddad. O Haddad poderia ter 28, como poderia ter 22. 22. Agora nós temos que aguardar esta semana, porque como você... Decisiva. Nós vamos ter pesquisas que vão sair hoje ainda à noite, pesquisas que vão estar sendo divulgadas. O IBOPE tem uma previsão de divulgar uma pesquisa hoje, está divulgando. Nós estamos aqui, nesse momento, ela pode estar sendo divulgada. A Datafolha promete divulgar uma quarta-feira, o IBOPE promete divulgar uma outra na quinta e na sexta-feira. Então, essa semana vai ser uma semana riquíssima de pesquisas eleitorais, né? Não ter o pessoal debruçar. Exatamente. E a gente vê também, você fica bem à vontade, porque eu estou... Pode me cortar, às vezes eu estou emendando Amigo, fica tranquilo. Pode tomar conta do programa, entendeu? Você tem conteúdo para isso. Então, vamos lá. Se você observar ontem, quem teve a oportunidade de assistir o debate da Record, isso, é que existe uma preocupação muito grande, muito forte, de tentar, de todas as maneiras, estabilizar o Bolsonaro. Sem o dúvida. Alvo de todos eles é o Bolsonaro. O Alckmin está desesperado, mas o que a gente tem observado é que, em função dessa margem que ele tem de confiabilidade dos teus votos, dos eleitores que afirmaram fidelidade, confiabilidade do eleitor em não mudar, é que não está atingindo um efeito contrário. Quem está perdendo o terreno, quem vem diminuindo é o Alckmin e os outros candidatos de direita. O Amoedo já não consegue, fica no patamar de 2%, o Álvaro Dias no patamar de 2%, caindo já para 1%. Marina Silva. Marina, desesperada ali, a Marina, o voto dela migra mais para o Haddad, mas também migra para o Bolsonaro. E Ciro Gomes estabilizou. Estabilizou. Na minha visão e na visão de outros estatísticos, o Ciro Gomes está usando uma estratégia de não bater no PT. Até porque o histórico dele foi ministro, foi talvez pensando, porque tem um problema muito sério, que aí são as amarrações que acontecem. O irmão dele, que é líder nas pesquisas para o Senado, lá no Ceará, apoia o Haddad. Eu não digo o irmão, a coligação, os deputados, ele fala claramente que apoia o Ciro Gomes. Mas eu estive agora recentemente em Fortaleza, cheguei de Fortaleza essa semana,
que eu pude observar lá, que os candidatos ao cargo legislativo, tanto federal como estadual, a grande maioria deles estão a campanha vinculada ao Haddad, não vinculada ao Ciro, como se fosse uma traição. E isso fica muito claro, porque o Cid apoia o candidato a governador do PT. Cid PDT apoiando o candidato a governador do PT. Lá, observa-se com isso, o Ciro, a margem dele está caindo. Ele caiu muito, principalmente na capital, caiu muito em Fortaleza, e isso vem refletindo fortemente, porque é o único lugar, o único estado no Brasil que o Ciro lidera, quem lidera as pesquisas eleitorais no Ceará é Ciro Gomes, mas ele vem perdendo, ele chegou a 39 pontos percentuais, hoje perdeu 10 pontos percentuais, está com 29 pontos percentuais lá. Então, o que observa-se, que eu pude observar, é que outros estatísticos também, é que houve um erro de estratégia, porque é imaginável você pensar que você teria no segundo turno 2 candidatos de esquerda, Ciro e Haddad, ou 2 candidatos de direita. Um exemplo, Geraldo Alckmin e Bolsonaro. Estava muito claro desde o início que nós teríamos no segundo turno um candidato de esquerda e um candidato de direita. Isso, as pesquisas mostram isso. E, ao meu ver, o erro da coligação do Ciro Gomes foi não bater muito no Haddad. Ele teria que tentar destabilizar, como o Alckmin fez, tentando destabilizar o Bolsonaro, e agora, recentemente, ele se diz que ele faz oposição aos dois, tanto faz oposição, como é verdadeiro, a oposição ao Bolsonaro e oposição ao Haddad, mas bate fortemente no Bolsonaro, uma estratégia correta da coligação dele. O que eu acho que aí faltou um pouquinho a estratégia que o PDT adotou, a coordenação da campanha do Ciro, em focar muito também no Bolsonaro e deixar o Haddad um pouquinho solto. Pois só para registrar, os demais candidatos têm a seguinte pontuação percentual. Ciro Gomes, 9%. Já chegou a 15%, né? Exatamente. Apenas nos atendo aqui aos números inteiros. Geraldo Alckmin, 7%. Marina Silva, 2%, como também João Amoedo e Henrique Meirelles. Os demais pontuam abaixo de 2%. Agora, companheiro Jalmir, um outro dado muito interessante nessa pesquisa, que merece a nossa análise, é, sobretudo, os índices de rejeição. Veja bem, Jair Bolsonaro, e aqui temos que explicar que os índices de rejeição são aqueles apurados dos pesquisados que declaram não votar de jeito nenhum no nome apresentado. E dessa forma, Jair Bolsonaro alcançou um índice de 55% de rejeição, Geraldo Alckmin, 52%, Fernando Haddad, 48% e Ciro Gomes, 37%. E aí eu lhe pergunto, teremos então, ao que tudo indica, e segundo a sua precisa avaliação, um segundo turno. E nessa ocasião, ao invés de uma escolha, teremos um plebiscito, e aí os índices de rejeição podem ser decisivos nesse momento? Com toda certeza. Se você observa que o telespectador atento que não bate em 100%, porque o eleitor citou mais de um. Exato. Né? Então, você vê que o Bolsonaro 55%, vamos falar de Bolsonaro, Haddad e Alckmin, todos eles com uma rejeição altíssima. Altíssima. Altíssima, todos eles. Questão de metodologia. Se você pegar a pesquisa do Datafolha, ele só pegou uma diferença em que Bolsonaro ficou com 48% e o Haddad com 36%. O que não está aí e que eu imagino que vai acontecer
o que está acontecendo, que vai acontecer no segundo turno, porque no segundo turno nós vamos ter 2 candidatos, né? O que vai acontecer no segundo turno, Zuri, é que vai ficar uma situação de o antipetismo e o anti-Bolsonaro. Então, a gente tem pesquisas, essa pesquisa não retrata isso, que a rejeição ao governo PT, ao modo do governo do PT, está na casa dos 52% também. Então, depois nós poderemos aprofundar isso, falar sobre o segundo turno, o que poderá acontecer, o que as pesquisas demonstram e o que a gente pode deduzir do que é o segundo turno. Preliminarmente, eu vou te falar que esses dados que estão aí para o segundo turno, em que você coloca uma projeção hoje, que se as eleições fossem hoje, o Haddad venceria o Bolsonaro, o Alckmin venceria tanto o Haddad como venceria tanto o Bolsonaro, é uma coisa que lá na frente poderá mudar totalmente. Por quê? Segundo turno vai ser uma outra eleição. Não é essa eleição. Outra campanha. Outra campanha, onde, primeiro, vamos colocar igualdade de tempo de televisão. As inserções, todos os 2 candidatos vão ter o mesmo tempo. Hoje você observa que o Bolsonaro, ele só faz campanha nas redes sociais. Ele não tem. 8 segundos Exatamente. Não dá para ele fazer absolutamente nada. Me faz lembrar com as devidas proporções do querido e saudoso Enéas, Isso. que só conseguia dizer o nome dele ou não. Enéas. Então, vai ser uma outra eleição. Vamos ter um tempo de televisão. Os debates, os 2 vão estar nos debates, os 2 tete a tete, né? Existe uma expectativa, até soltar aí, não sei se for uma fake news, que muita gente ontem convidando nas redes sociais, eu recebi N informações de que o Bolsonaro iria ontem no debate da Record, né? Como nós vamos ter o debate da Globo, espera-se que ele possa comparecer. Porque quando você está muito na frente e que você sabe que você vai para o debate, que você vai apanhar no debate, estrategicamente, já tivemos diversas eleições que o candidato é aconselhado a não ir, porque sabe que ele vai o desgaste dele. No caso de que estamos ocorrendo agora, como a eleição ela é disputadíssima, isso não vai. É interessante que o candidato compareça ao debate, até para diminuir até o tempo de perguntas que os outros vão fazer que ele não vai poder responder. Você viu que ontem um candidato perguntava a outro candidato, mas perguntas direcionadas que deveria ser feito ao Bolsonaro. Teve uns blocos ali que um candidato perguntando coisas de Bolsonaro, coisas que não diria nada sobre programa de governo, sobre questão de que aquele cara pensa porque o Bolsonaro pensa assim, né? Então, o segundo turno, a gente, como disse, vamos ter outro tipo de eleição. O segundo turno vai ser 2 candidatos e que hoje, volto a afirmar, as pesquisas indicam, não posso afirmar, ninguém pode afirmar 100% que será Bolsonaro e Haddad e Bolsonaro. As pesquisas hoje, as fotografias que nós temos hoje, indicam claramente que será essa o segundo turno. Mas, em eleição, um fato novo que venha a ocorrer mas tem que ser um fato que tenha uma repercussão enorme. Coisas normais, essas coisas de ataques aí, isso não vai atingir. Ataques pessoais, não vai atingir. Não vai modificar o quadro. Eu vou dar um exemplo para você. Que com o meu instituto, eu estava na eleição, um exemplo muito claro que aconteceu na eleição de 2012, no município vizinho aqui de Silva Jardim, estava acompanhando um determinado candidato a prefeito. Eleições municipais. Faltando uma semana para as eleições,
final de semana que antecedeu as eleições, o candidato que eu estava acompanhando tinha 28% de vantagem sobre o segundo colocado. E que eleição dada como certa. Pois bem, houve uma denúncia em que haveria uma compra de votos e que na casa desse determinado candidato havia alguns milhões de reais para se comprar. Fizeram a denúncia, o Ministério Público. Numa madrugada de uma terça-feira, a Polícia Federal chegou com um comboio no município pequeno, Silva Jardim é um município pequeno, esteve na casa do candidato. O candidato não estava em casa, mas a família do candidato estava em casa. A família não abriu, pularam o muro, entraram dentro da residência, apreenderam computadores e levaram tudo preso. E a notícia que ocorreu na cidade, no dia seguinte, prenderam a esposa do candidato, ele era prefeito, estava concorrendo à reeleição, foram à prefeitura, prenderam lá os computadores, e a notícia que ocorreu na cidade é que pegaram 3 milhões de reais na casa do candidato e que aquele dinheiro era porque o candidato ele só não foi preso porque ele saiu do flagrante, só que depois descobriu que não tinha 3 milhões nenhum. Esse dinheiro nunca apareceu, moral da história, uma cidade pequenininha, aquilo foi correndo nos distritos. Sem dúvida, amigo. Ele era muito bom, porque ele acabou perdendo as eleições por 1%. Era para destruir perdeu com 1%. Apenas por 1%. Então, mas isso é um fato muito relevante. Gravíssimo. Gravíssimo que... Eu costumo dizer o seguinte, na política, a boa notícia, a disseminação da boa notícia é você pegar um bichinho, preguiça, colocar no pezinho da árvore e esperar ele subir. É verdade. A disseminação, você vai demorar tempos para que aquela notícia chegue às pessoas. Enquanto que a má notícia você é um relâmpago, você acendeu o teu... Aquilo se espalha numa velocidade absurda. E foi o que aconteceu. Então, a gente espera, com tranquilidade, é que não ocorra isso no nosso país e que até o dia das eleições as coisas acontecem. Não. Essa questão de estratégia, de atacar, isso faz parte do jogo. Né? Cabe a pessoa que está atacando e cabe também quem está sendo atacado se defender. Né? Exatamente. Então, é isso que a gente espera, a análise que a gente faz é essa, Zuri. E aí, eu quero tratar com você no próximo bloco de umas estatísticas muitíssimo interessantes nessa pesquisa que tratam do interesse nas eleições daqueles pesquisados. Realmente mostram o desenho do momento. Não há dúvida, até porque também, e aí você vai analisar esses dados, podem decidir essas candidaturas e também queremos ouvi-lo acerca do cenário estadual. Muito bem. Também você que nos ouve nesse momento, e aí assim me refiro, poderá acompanhar toda esta edição absolutamente importantíssima através das ferramentas da internet que lhe permitem, através da Rádio Conselheiro FM, nos acompanhar sempre às terças-feiras, a partir das 20 horas, como também nos domingos, a partir das 11 horas da manhã, quando este programa é reapresentado. Ou seja, além do método tradicional, você sintonizando em 87,7 MHz o seu receptor, você também poderá, acessando o site www.radioconselheirofm.com.br ou baixando o ótimo aplicativo da emissora para o seu celular, disponível no Google Play, acompanhá-lo e ouvi-lo com absoluta fidelidade e qualidade de áudio. Portanto, por conta de uma parceria muitíssimo oportuna, bastante proveitosa, a TV Zoom
e a Rádio Conselheiro FM levam também semanalmente o conteúdo deste programa para todo o 6º Distrito de Conselheiro e região que a emissora abrange. É mais uma oportunidade de levar até você, ouvinte, e me refiro a você que está nos ouvindo nesse momento, de tomar conhecimento de informação de seu interesse nesta semana decisiva para as nossas escolhas, que certamente terão influência sobre o futuro do nosso estado, país, com reflexos sobre o nosso município. Muito bom, garoto. Estamos ainda em gravação. Eu estou me referindo ali ao nosso apaixonado repórter cinematográfico Charles J.R., que já está assim, muito atento a esta belíssima orquídea rosa que está sobre a mesa, o que lhe inspira a presença virtual da sua namorada, a querida Ana Carolina. Não é verdade, querido? Que me traz ótimas lembranças por tratar-se do nome da primeira namorada, isso há algumas décadas. Muito bem, depois do intervalo, retornaremos já na reta final com essas análises extremamente interessantes neste momento da escolha. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Na Vermar é fácil comprar. Basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br. Selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar. Mais uma novidade para a sua obra não parar. Muito bem, programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, especialmente nesta semana decisiva no que se refere às escolhas que refletirão sobre o futuro a curtíssimo prazo no cenário estadual, federal e com influências diretas sobre o cenário municipal. Estamos aqui recebendo o ilustre companheiro, competente profissional Jaumir Saipa, que por 35 anos emprestou a sua competência ao IBGE, agora continua trabalhando também no segmento das pesquisas, das análises estatísticas, através da sua empresa e tem realizado trabalhos absolutamente elogiáveis nesse segmento, para, sobretudo, desvendar para você um pouco do que cerca as pesquisas eleitorais. E aí, companheiro Jaumir, essa mesma pesquisa coloca o seguinte, veja, faltando apenas uma semana para o primeiro turno, 20% dos entrevistados afirmaram ter pouco interesse nas eleições. 25% têm médio interesse. 32% muito interesse. E 21% afirmaram não ter nenhum interesse. Também, os entrevistados se manifestaram no que se refere ao programa eleitoral obrigatório na televisão e no rádio, em que 72% viram ou acompanharam alguma dessas programações e 28% ainda não viram ou ouviram. Na mesma pesquisa também,
coloca o seguinte: 19% dos entrevistados afirmaram conhecer bastante as opções, 40% mais ou menos, 26% afirmaram conhecer pouco as opções que se apresentam e 12% afirmaram nada conhecerem sobre as opções que se apresentam. Ou seja, esses dados podem ser decisivos nesse momento? Sim, e o que me chama muita atenção nessa pesquisa, Zuri, é que você observa, se você pegar o índice de que pouco interesse ou interesse nenhum, 41%. Então, exatamente. Quando você fala, a pesquisa traz também a questão, aí eu abro um parêntese, de que não está acompanhando na televisão, não tem como não acompanhar as inserções. Porque aqui você está assistindo um programa, passa lá as inserções, isso pode se referir a debates, a algumas entrevistas, alguma coisa. O que pode se observar é isso aí muito fortemente em relação à eleição presidencial. Quando você vai descer a nível de governador e a nível de senador, deputado federal e deputado estadual, isso ainda cai ainda mais. O número de eleitores que estão totalmente desinformados, é maior ainda. Se você for pegar o nível, aí você fala assim, mas até quando você tem uma eleição a nível de deputado estadual e deputado federal, você desce ela muito a nível de município, porque os municípios de médio e grande porte têm diversos candidatos disputando a eleição. Então, a logística ou a aglomeração de pessoas interessadas nessas eleições se amplia, se aumenta. Mas a pesquisa não mostra isso. As pesquisas que a gente tem analisado, que a gente tem visto, é um total desinteresse. Agora, o que a gente está observando é que, e isso melhorou muito, Rosuri, de 15 dias para cá. Esse índice, há 15 dias atrás, era alarmante. Mais de 60% não tinha nenhum interesse nas eleições. Eu estou falando de 15 dias atrás. Então, como isso caiu para 40%, pegar pouco interesse ou interesse nenhum, né, pouco interesse 20%, esse 20% já está querendo mudar. Acredito que essa semana isso vai alterar. Havia uma expectativa, porque o que aconteceu nessas eleições? Foi até um fato positivo, a eleição polarizar. Ela polarizou entre dois candidatos, duas candidaturas. Você entende ser positivo? Positivo. Então, o que acontece? Isso diminuiu bastante esse índice de desinteresse. Porque o índice de desinteresse estava alarmante, estava uma coisa... Muita gente falando, porque a credibilidade da classe política do nosso país, infelizmente, dado aos fatos notórios que estão aí, como Lava Jato... péssima. É péssimo. Então, a credibilidade do eleitor em relação ao político é uma coisa alarmante. Você vai pegar, nós vamos discutir aqui na frente, os índices que está dando nas pesquisas para governador, você vai ver que é um índice muito baixo. Todos eles estão com um percentual baixíssimo de voto. Já para dizer que o nível de interesse, como polarizou, o nível de interesse para presidente da República, que aí vai mexer com o nosso país, tem toda uma situação em que, volto a afirmar, essa eleição ela vai ser decidida não pelas propostas dos candidatos. Pela opção. Mas pela opção de quem talvez seja o menos pior. Infelizmente, o que nós estamos observando é que vai acontecer no segundo turno, tudo caminha para chegarmos no segundo turno e nós teremos a seguinte condição: o antipetismo e o anti-Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro representa, tudo que o Bolsonaro fala e tudo que o PT representou nesses últimos anos de governo. Então, isso está muito claro nas pesquisas, nós vamos ter isso. Esse índice que você apresenta, que a pesquisa apresenta, se você for acompanhar, como nós estamos acompanhando, lá de trás, ela deu uma melhorada boa. Reduziu. Reduziu bastante, de 15 dias para cá, deu uma redução. E volto a afirmar, e isso
baseado em termos de eleição presidencial. Como também nessa pesquisa chama atenção, Jalmer, e aí você tem razão, o decréscimo das manifestações referentes ao voto branco ou nulo. Sim. Ou seja, o eleitor começa a entender a sua importância no processo. Com certeza. Os debates que vêm ocorrendo vêm colaborando para que a população se conscientize da importância dela declarar o seu voto. É como você falou, isso não é uma aposta, isso é uma escolha. Nós temos que escolher o que nós queremos para o nosso país para mais 4 anos. Nós só teremos, se nós errarmos, se o eleitor errar, ele vai esperar possivelmente, dentro da normalidade, 4 anos para ter uma nova oportunidade para rever a sua escolha. Que país que nós queremos, está aí fortemente, que país que o eleitor ele terá que refletir e pensar, escolher livremente e ver que país que realmente ele quer para o seu futuro. Analisar bem os candidatos, escolher com tranquilidade, com seriedade, para que amanhã não possa se arrepender. E aí, Jalmir, nessa sua orientação bastante oportuna, me parece que também o voto útil, dito útil, ele não tem uma eficácia de interesse do Estado ou do país, porque o eleitor acaba definindo o seu voto por quem lidera as pesquisas e não pelas suas plataformas, pelo seu programa político e de soluções para o país. Ou seja, para não perder, entre aspas, o seu voto, o eleitor se influencia pelas pesquisas, então, amigo. Exatamente. Vamos admitir uma coisa. Como isso está muito evidente, e agora o telespectador vai concordar comigo, o eleitor hoje, um exemplo, eleitor de Álvaro Dias e de Amoedo e de Marina, que está perdendo muitos votos. Se não houvesse as pesquisas eleitorais, eles mantinham o voto. Muito bom. Não é verdade? É verdade. Então, mostra claramente a influência da pesquisa na decisão do voto. Nós estamos conversando nos bastidores, e é uma coisa também que eu concordo, e você que saiu, e eu concordo plenamente com isso, isso mostra um candidato que tem que seja ficha limpa, que seja um cidadão correto, que nós temos aí disputando a eleição e que muita gente detectou isso, viu isso, abordou isso, olhou para esse lado do candidato e que você, por optar e depois você ser influenciado, você achar, não vou votar no fulano porque não vai ter chance de chegar, então eu vou fazer essa opção. Poderá você estar tirando uma oportunidade, um estímulo, que se ele fosse muito bem votado, ele amanhã, daqui a 4 anos, sem dúvida, vir com força, vir com... Quando você tem um candidato que vai patinar em 2%, 3%, 4%, cria uma cláusula de barreira para ele. Um desestímulo. Desestímulo que nas próximas eleições, fui na 2018, fui candidato, em 2022 ele vai analisar. Tive 3%, tive 2%, não vou novamente... A não ser que fatos durante a... Por quê? O que acontece? Candidatos que não vão ter oportunidade de... A não ser aí os candidatos que a gente sabe, de carteirinha, né, que são candidatos para no segundo turno. Tem isso negociarem também. Apoio. Negociar apoio. Tem candidatos aqui. Figurinha marcada de eleições anteriores que estão aí, que a gente não está, vamos citar nome, mas o telespectador está vendo que está aí acontecendo isso. E aí, Jalmir, também para a sua rápida análise, até também ratificando essa sua avaliação acerca do voto útil, as eleições não podem ser comparadas, por exemplo, a uma corrida de cavalos em que você tem que apostar no vencedor com todo respeito aos animais. Você tem que fazer a sua escolha isenta, equilibrada, racional, até porque se aquele seu candidato tiver uma boa votação, isso pode fortalecer uma próxima candidatura e assim ele chegar
naquela possibilidade de exercer aquele cargo, caso assim persista. Cito o exemplo clássico de Luiz Inácio Lula da Silva, que disputou várias eleições até conseguir alcançar o seu objetivo, depois foi reeleito sem dificuldade e mais, fez a sua sucessora. Rapidamente, companheiro, no cenário estadual, o que mostra a sua bola de cristal? Mostra a bola de cristal. É uma coisa completamente diferente, em que nós temos 3 candidatos com empate técnico. 3 candidatos com empate técnico. 3 disputando 2 vagas para chegar no segundo turno. Na eleição do Rio, também, provavelmente, 98% não se decidirá no primeiro turno. Quais são esses candidatos? Nós temos o Eduardo Paes, todos eles em torno aí de 20%, 18%, 16%. Então, um índice baixíssimo. Hoje, o Eduardo, tivemos um fato novo essa semana, que foi a impugnação do garotinho. Exatamente. Que ele está tentando ainda, não conseguiu, mas tentando ainda uma liminar para tentar ainda ter o fato é que o nome dele vai aparecer nas urnas. Vai lá a foto, quem digitar o número dele vai aparecer nas urnas. Mas já se viu claramente nessas últimas pesquisas uma transferência de voto para um outro candidato. Quem está crescendo um pouco na pesquisa é o candidato Índio da Costa. Então, existe uma possibilidade, como ele teve um crescimento bem acentuado nessa última semana, dele conseguir ainda, dependendo eu acho que o Eduardo Paes está chega no segundo turno, posso afirmar que o Eduardo Paes estará no segundo turno. A segunda vaga, mais para o Romário, mas vem o Índio com força. Sabe aquele cavalo, você estava falando em corrida de cavalo, que estava lá atrás, quietinho. Vai dar um sprint final. O sprint final, e que está, você tem uma ideia, ele estava com 7%, chegou essa semana para 11,9%, 12%. Então, ele teve um crescimento de 5%. Se ele, na última semana, tiver... E o Romário caiu de 16% para 14%. Então, a diferença já está quase no limite do empate técnico. Então, nós vamos ter a mesmíssima situação ocorre para o Senado. Para o Senado. Só que o Senado não tem a figura do candidato impugnado. No Senado, nós temos também 3 senadores. Nós vamos ter aí não existe segundo turno, já é direto, nós vamos ter os 2 mais votados vão assumir o Senado na próxima legislatura. Nós temos o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro liderando as pesquisas com 25%, César Maia com 22% e Lindbergh com 18%. O último dado de pesquisa do Ibope, que foi divulgado na última quarta-feira. Ok. Então, é o que a gente pensa nisso, mostrando isso aí. Não está definida as 2 vagas do Senado e, no segundo, afirmar que para presidente da República nós vamos ter 99% de certeza que vamos ter, dentro da normalidade, falamos de pesquisa, falamos de as coisas ocorrerem normalmente, um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, Haddad. No Rio de Janeiro, um segundo turno indefinido, poderá ser indicação de ser Eduardo Paes e Romário, mas poderá o Índio da Costa chegar aí. E a nível de senador, nós temos as 2 indicações, 3 candidatos disputando 2 vagas, a saber, César Maia, o Flávio Bolsonaro e o Lindbergh. E a sua bola de cristal costuma ser, amigo, muito precisa. Você, com sabedoria e com metodologia científica, sempre faz esses comentários com muita propriedade. Aqui, foi muito bom tê-lo aqui. Você, na realidade, nos permitiu conhecer os bastidores das pesquisas eleitorais e sua influência sobre a escolha dos eleitores. Foi uma satisfação tê-lo aqui. Aproveitar, te agradecer aos telespectadores. E uma honra para mim estar
programa sensacional que é o seu programa, falar para os nossos queridos amigos de Nova Friburgo e deixar aqui minha última mensagem. Eleitor friburguense, domingo é dia de votar, de exercer a cidadania. Vote com consciência, escolha seu candidato, faça um exame de consciência, procure olhar para o seu país, saber o que você vai querer para os seus filhos. Não para você sim, mas principalmente para os seus filhos, para os seus netos. Que país que nós queremos para amanhã? Vamos ter a opção. Vamos esperar para que a gente possa escolher e escolher certo, Zuri, para que o nosso país possa voltar a caminhar no caminho do progresso, da segurança, no caminho para que... E da dignidade. Da dignidade, da normalidade. Exatamente. É o que nós desejamos. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos a oportunidade de compartilhar da sua sabedoria. Encerro aqui rapidamente citando uma reflexão do jornalista Josias de Souza, articulista político, extremamente premiado no setor, tendo inclusive sido premiado com o prêmio ESSO de jornalismo, que é realmente o Oscar do segmento. Ele que é blogueiro do site UOL, que coloca o seguinte, numa definição derradeira: o tempo da justiça é diferente do tempo da política. O eleitor não precisa de uma sentença judicial para excluir de suas opções candidatos sujos ou mal lavados. Mas a democracia é um regime em que as pessoas têm ampla liberdade para exercitar a sua capacidade de fazer as suas escolhas por conta própria. Quando é desvalorizado, o voto vira ou se torna apenas um equívoco que pode ser renovado a cada 2 anos. Muito bem, encerramos definitivamente os nossos trabalhos, agradecendo o prestígio da sua valiosíssima audiência, a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, protetora das causas impossíveis, que me parece que alguns entendem ser esse momento. Votar é escolher. Faça a sua melhor escolha de maneira serena, equilibrada, racional, ponderada e, sobretudo, privilegiando os interesses coletivos do país, do Estado e com reflexos diretos sobre Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.